Eu, com muita honra, agora passo a palavra à nossa debatedora, à nossa palestrante, dileta amiga, Marilda Silveira, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogada reconhecida e professora da nossa casa. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso congresso, professora Marilda. Bom, muito boa noite a todos. Também gostaria de agradecer ao IDP por esse convite, professora Laura, professor Vitor, ministro Gilmar Mendes, cumprimentar a essa ilustrada composição, ministro Jorge Messias, professor José Levi, professor João Trindade, nossa estrela aqui, deputada Alex. E eu queria partir do que a gente tem em comum e provocá-los sobre o que a gente diverge, que é objeto das minhas inquietações. Acho que todos aqui concordamos que o que é da política é da política, o que é do direito, e que a judicialização da política causa problemas. O processo estrutural tem um objetivo central, que também é um consenso entre nós, que é resolver um problema de supressão de direitos e resolver problemas complexos de supressão de direitos. O que tem me causado perplexidade e tem me trazido questionamentos para os quais eu não trago todas as respostas, mas eu costumo dizer para meus alunos que às vezes é mais importante a gente saber fazer as perguntas do que dar as respostas, é tratar os processos estruturais dentro de uma mesma lógica quando eles envolvem políticas públicas, de um lado, e quando eles envolvem desarranjo institucional do outro. Me parece que há uma diferença entre os processos e, de modo geral, quando nós temos temas complexos que exigem diálogo e nada mais democrático do que o diálogo, que demandam fornecimento de medicamentos, escolas, creches, desmatamento na Amazônia. Se vocês forem lá olhar no Supremo os casos que estão destacados com repercussão geral, a grande maioria envolve demanda por ausência de política pública, por supressão de direitos. Mas existem casos muito importantes que não envolvem demanda por políticas públicas e supressão de direitos em políticas públicas. Envolvem desarranjo institucional. Eu vou partir aqui de um caso como esse para testar a minha hipótese. É o caso das emendas parlamentares. Às vezes, a manutenção do poder exige supressão de direitos. Esse é o nosso desafio aqui. Porque é tão importante permitir que processos estruturais aconteçam em casos concretos e que eles possam se tornar precedentes objetivos para que a gente chegue a um resultado que interrompa a supressão de direitos. Porque um mundo não complexo permite soluções binárias. Um mundo complexo, não. E assim como a supressão de direitos se torna complexa no mundo das políticas públicas, e a gente demora 400 anos para perceber que tem mulheres presas sem absorvente, isso também acontece no mundo do exercício do poder. O poder também encontra formas complexas de se manter. Eu vou partir de 2 dados. O primeiro, o Brasil tinha um volume uniforme de reeleição, altíssimo, estarrecedor, mas era uniforme. Até 2020, a gente tinha mais ou menos 60% de reeleição no Brasil. Em 2024, 81%. Provavelmente os prefeitos não reeleitos já eram reeleitos. Esse é um dado que precisa ser investigado. Por quê? As políticas públicas de cotas não conseguem vencer algo invisível, ou não tão invisível que está acontecendo. As cotas de candidatas, as cotas de dinheiro de negros, as políticas públicas de incentivo para o TSE e para os partidos políticos não vence a conversão de reeleição. O segundo, o tema das emendas parlamentares chegou no Supremo por ADPF. Chama atenção, ao menos para mim,
e me traz questionamentos o fato de que, em junho do ano eleitoral, 4 bilhões de reais foram distribuídos em emendas parlamentares. Nenhum caso no TSE. Nenhum caso na Justiça Eleitoral. 2 casos foram julgados no TSE sobre distribuição de emendas. Um em 2014 e um em 2018. Um extinto por ilegitimidade e o outro, pasmem, era imputado a distribuição ao governador, não aos parlamentares ou, eventualmente, a beneficiários. Essa questão, você pode se perguntar, por que estaria na Justiça Eleitoral? Eu tive o trabalho, porque participei da audiência pública sobre essa DPF, de olhar as petições que estão encartadas na DPF. Todas mencionam a finalidade eleitoral da distribuição dessa verba, embora não apontem diretamente aonde estaria o problema eleitoral, ou qual é o problema sistêmico, ou qual é a inconstitucionalidade direta. Porque, de fato, este é um problema complexo, que não será solucionado em um único caso. Ele não vai aparecer em um único caso. Ele não vai permitir o nexo de causalidade direto. Ele só é visível dentro do sistema. Eu, então, me pergunto o que esses dados revelam. Me parece que 3 coisas. 1, todo processo estrutural demanda mudança organizacional ou institucional, mas nem toda mudança institucional é uma política pública. 2, grande volume de ações individuais são um sinal para a demanda de um processo estrutural, mas não necessariamente. Nesse caso, a gente não tem a judicialização. Por quê? É uma resposta que eu não tenho. Talvez tenha hipóteses. O problema pode ser invisível para os órgãos de controle, ou era invisível para os órgãos de controle, ou ele era benéfico para todos os legitimados e invisível para um órgão de controle específico. E 3, a inconstitucionalidade, às vezes, não se apresenta de forma pontual para controle de constitucionalidade, mas de maneira sistêmica. Isso fica mais evidente nas emendas constitucionais, porque a emenda constitucional é o exercício de poder mais profundo do poder legislativo. Ela não passa pelo executivo. O executivo não tem poder de veto. Isso significa que o legislativo acelera, o executivo não tem freio para pisar. E se o controle não for judicial, não há controle possível. Talvez não seja sem razão o fato de que as emendas parlamentares se sofisticaram por emendas constitucionais. Essa é a grande dificuldade de encontrar o cara crachá da inconstitucionalidade. Essa é a grande crítica da judicialização da política. Para declarar inconstitucional uma emenda constitucional, tem que ter violado uma cláusula pétrea. Qual a cláusula pétrea violada? A minha hipótese é de que não há democracia sem liberdade do voto. E não há voto livre, aonde a gente tem reeleição de quase todos aqueles que podem se reeleger. Se não há renovação possível e se o poder trabalha para se manter, com todo respeito ao poder e aqueles que divergem de mim, isso não é exercício de poder, isso é violência. E como dizia Hannah Arendt, os instrumentos para combater o poder são diferentes dos instrumentos para combater a violência, ainda que a violência se manifeste por meio da autoridade. A nossa Constituição construiu mecanismos para garantir a liberdade do voto. Esses mecanismos consideravam as formas do exercício do poder político, econômico, dos meios de comunicação. De modo geral, a liberdade do voto era atingida pelo poder, esses que eu disse, pelo dinheiro e pela violência. Mas a lei construiu ferramentas de controle que foram pensadas para este mundo que não existe hoje.
este mundo complexo da distribuição de recursos públicos por meio de um mecanismo construído por emendas constitucionais, que parecem levar a uma manutenção de poder que precisa ser vista. Se não for pelo judiciário, não há outro lugar para isso acontecer. As emendas parlamentares fizeram o controle de condutas vedadas e de abuso de poder perderem completamente o sentido. É isso que eu trago aqui. Uma reflexão. Como eu disse, eu não tenho respostas. Eu não quero dizer com isso que o judiciário tem que se substituir à política. Eu não quero dizer com isso que todos os parlamentares que usam emendas parlamentares estão desviando dinheiro público para encontrar uma forma de se reeleger. E nem que o mecanismo de emenda não seja uma forma legítima de alcançar o eleitor na ponta próximo da política pública. O que eu estou dizendo é que, assim como o Supremo se deparou com a dificuldade, como o professor José Levi colocou, de declarar a inconstitucionalidade do sistema, não do financiamento privado de campanha, mas do sistema de financiamento privado de campanha, a gente tem que se colocar o desafio de olhar desarranjos institucionais de forma diferente do que a gente olha para desarranjos de aplicação ou de entrega de políticas públicas. O sistema como está só está bom para quem já tem direitos. Muito obrigada.